Olá, boa tarde, começando Mulheres Poderosas e a coisa por aqui hoje promete esquentar. Você acredita que é possível perder de 7 a 12 quilos por mês? Ou melhor, em 21 dias, conforme o nível da obesidade? É sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje, em Mulheres, com a Andressa Reis, nutricionista, referência em perda de peso com rapidez e muita saúde. Tem muita gente saindo da fila da cirurgia bariátrica e fazendo esse tratamento, essa dieta dos reis, que a Vanessa vai nos falar sobre. Boa tarde, Vanessa, muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Aliás, Andressa, o que eu tô com Vanessa? Acabei de conversar com a Vanessa. Andressa, perdão. Andressa. Então, Andressa, me parece uma coisa assim, meio fantasia, essa história de perder de 7 a 12 quilos num mês. Sim. Então, essa dieta, ela leva o meu nome, meu sobrenome, que é Andressa Reis, e a dieta dos reis. Eu elaborei... Criação sua, minha elaboração, partindo de estudos da NASA. E partindo desses estudos, eu comecei a trilhar a minha dieta para focar na perda de gordura, emagrecer a gordura e preservando a massa magra. E aí, quanto mais peso a pessoa tem, mais ela perde. Quanto menos ela perde. Mas como é que é isso? Quanto mais gordinho eu for, quer dizer, eu quero perder 2 quilinhos. Eu vou ter mais dificuldade nessa perda do que alguém que quer perder 10, por exemplo. Sim, vai ter vai ter mais dificuldade, sim. Até porque quem tem mais massa magra. E é até mais fácil emagrecer uma pessoa com mais massa magra do que quem tem menos. Mas o resultado vai ser excelente, porque minimizando a perda da massa magra, eu vou usar a gordura como estoque, como fonte de energia. E aí então você vai ter aquela diminuição da gordura, ficando com o corpo excelente, além de melhorar todos os resultados dos exames. Eu tenho muita prática em pessoas com muita alteração com o fígado, e eu faço o fígado trabalhar em seu favor, pegando a gordura e gerando energia. Então o fígado fica totalmente limpo, restaurado. Eu até falo para o paciente, procura o médico, vamos fazer ultrassom, é completamente transformado, todos os exames. Gente, que loucura isso! Olha aí, gordinhos, ou quem está achando que está aí gordinho, eu digo o seguinte, importante é ser feliz, mas se você esbarra na saúde, no ser saudável, tem que parar tudo e ir atrás, né? Sim, na verdade, a dieta dos reis, ela é um tratamento com início, meio e fim. Ela veio para tratar a obesidade. Eu tenho muitos pacientes que iam para a bariátrica que não foram e fizeram um tratamento comigo e estão muito bem, estão felizes há uns 3 anos e permanecem magro, porque para entrar, nós temos um objetivo. Depois que você fez o tratamento, nós vamos começar automaticamente a alinhar a tua dieta e você vai voltar a comer normalmente. Claro que segundo a sua estrutura, segundo os seus hábitos alimentares, segundo o esporte, se faz algum esporte, nós vamos adequando. Quer dizer, a gente está falando de vai comer normalmente dentro dos padrões normais. Você comeu uma pizza inteira antes, você não vai nem ter vontade. Sim. E vai ter um grande estímulo para comer dentro do padrão. Nem realmente vontade não tem mais. A dieta ela é muito sacietógena, que isso é um dos aliados para a dieta. Porque como que eu vou conseguir emagrecer pacientes como eu tenho de 60 a 70 quilos? Comendo pouco e sentindo fome. É impossível. Então, além de tudo, a dieta é sacietógena. Então, você tem a saciedade, que é um aliado. E depois você não vai conseguir mais comer igual. Até porque o seu hábito vai tudo mudar. Inclusive, eu até brinco, né? Que inclusive as amizades até melhoram, mudam. Enfim, você vai criar outros hábitos que vai te manter mais saudável. É, mesmo porque você estando feliz não tem... Tudo sim. Gira de uma forma diferente, tudo coopera, né? Tudo vai te levando para outros caminhos. Agora, das pessoas obesas que chegam até você, né? Eu li, inclusive, no seu release, o caso de um padre. Sim, que emagreceu 70 quilos. Isso. Então, esse padre é um padre de Campo Grande, uma graça, e ele estava indo para bariátrica. Até que um outro padre que fez o tratamento comigo emagreceu 56 quilos em 5 meses. E aí, então, ele falou, não vai para bariátrica, porque inclusive um outro padre que foi, faleceu. E aí, por ele ter falecido, ele falou, não faz isso, vai com a Andressa. E aí, todos eles ficaram com medo, porque a bariátrica, claro, né, como qualquer outra cirurgia, tem seus riscos. E ele falou, não faça não, vai, passa com a Andressa, ela vai conseguir te ajudar. E ele abriu o coração.
Como eu costumo dizer, eu não consigo fazer nada daquilo que o paciente não deixa fazer. Eu vou quando a pessoa está de coração aberto. Eu falo, deu uma brecha, eu entro e mudo tudo de lugar. Porque acaba sendo outra pessoa, né? Em todos os aspectos, tanto de dentro para fora, com comportamentos alimentares e todos os outros. Com certeza. Agora eu imagino que as pessoas pensem assim, que a cirurgia bariátrica seja o milagre dos deuses, né? Onde você vai lá, faz uma cirurgia e leva uma vida normalzinha, comunzinha depois, e não é bem assim mesmo. Não, com certeza não é. Eu tenho vários pacientes que estão comigo hoje, que fizeram bariátrica e voltaram a engordar. Aí eu pergunto, o problema é alimentar? Nem sempre. Às vezes a pessoa ainda come pouco, porque as pessoas enganam-se em achar que o problema é só alimentar, e não é. Foi por isso que eu criei a dieta dos 6, para tratar os problemas hormonais. Porque se o seu problema for qualquer outro que não seja hormonal, vai tratar, vai ser fácil. Mas se o seu problema for hormonal, a bariátrica provavelmente não vai tratar. E a pessoa volta a comer, volta a engordar comendo pouco. E isso que é o interessante. Porque às vezes a pessoa chega lá, eu tenho bastante casos de a pessoa chegar e pesar 250 quilos e não comer nada, e chorar a consulta inteira, desse eu não como. Eu falo, eu acredito. Mas não come mesmo, não existe. Sim, existe, porque quando você vai pedir o exame, os exames hormonais estão todos alterados. E aí como que você vai normalizar? Fazendo a inversão metabólica, pegando a gordura como estoque, gerando energia e preservando massa magra. E isso é individual. Porque tem pessoas que a gente consegue tratar de um mês para o outro, tem pessoas que demoram 3, 4, 5 meses. E aí eu tenho que ir ajustando, por isso que a dieta é individualizada. Porque cada um tem uma massa magra, cada um tem um costume, tem gente que treina, tem gente que não treina, tem gente que gosta de jejum, tem gente que não gosta. Tem gente que come proteínas, tem gente que não come, tem gente que é vegetariana. E isso é importante, porque eu estou lá primeiro para ajudar. Eu sempre falo para o paciente, eu estou aqui para ajudar, eu vou solucionar o seu problema, mas deixa eu te entender. Não é inimiga da história. Não, eu falo, não estou esperando ninguém com uma cinta lá. Eu sempre falo, vem aqui que eu vou te ajudar. Não é para esconder, para omitir, eu quero te ajudar, porque a verdade, em todos os sentidos, é libertadora. E quando ela me fala, ela mesma vai se entendendo, ela vai vendo, os olhos dela vão sendo abertos, ela vai e tem aquela libertação. Agora, a gente vê cada vez mais, me preocupa muito, e queria que você chamasse a atenção das pessoas para isso, as dietas milagrosas que a gente vê pela internet, recebe lá os recadinhos no WhatsApp dizendo, olha, a dieta que fulana fez, perdeu não sei quantos quilos e vai. A gente está falando, no seu caso, de uma dieta frisando bem, personalizada. É para você, especificamente para você. Não adianta você querer deixar de comer ou comer o que a amiga come, porque não é por aí. É até muito perigoso. Então eu queria que você fizesse esse alerta, falasse um pouco disso aí para Então, a dieta dos 6 é uma dieta científica, ou seja, tem estudos científicos e baseado nesses estudos científicos que foi que eu fui criando. Ou seja, não foi do dia para a noite, foram com mais de 2.000 pacientes. Então isso eu fui adequando com exames laboratoriais. As outras dietas, na minha especialização, nós estudamos. Foi até um módulo muito divertido, porque inclusive tinha a dieta da lua, a gente pensou que fosse só, né, que a lua está no céu que você não come, que nada. Era a dieta das fases. Então nós fomos, cada grupo foi apresentando ali, ou seja, tem muita dieta que vem que perde o que? Líquidos e perde músculo. Isso é eficaz. Pelo contrário, você perdendo músculo, você estoca gordura. E esse estoque tende a ficar o quê? Armazenado em fígado. E isso é perigoso, porque o fígado é um órgão vital. E aí o que acontece? Você queima músculo, você estoca gordura, você fica com aquela aparência de envelhecido e flácido. Nossa, eu emagreci, mas nem parece. Por quê? Porque perdeu músculo. Aquele paciente, quando ele perde 1 quilo de gordura, nossa, você já emagreceu. Porque fica visualmente bonito. Fica bonito e fica saudável. Então essa é a diferença das perdas de líquidos, da perda de gordura. É importante passar com um profissional, porque a internet, o Google não vai te dar o parâmetro, não vai te dar o respaldo para você estar fazendo essa inversão metabólica, que é o consumo da gordura. Muita atenção, porque emagrecer não é uma receita de bolo, não. Você vai lá e segue, minha amiga fez, eu vou fazer também. Então vou lá, deixo de comer. Esses dias eu vi uma que você passava 3 dias tomando líquido, sem comer absolutamente nada. Só era água e depois no segundo dia vinha uma sopa feita com coisas assim, tipo chuchu, nabo. E depois no 4º dia você comia folhas, depois você voltava mais 3 dias. Quer dizer, eu imagino que isso, não sou especialista, mas eu imagino que isso seja um perigo
pro organismo, não é? Provavelmente sim. Eu não tenho práticas com esse tipo de dieta. Na verdade, eu nunca apliquei nem para fazer um experimento, mas eu acredito que muito provável seja a perda de músculo. E aí, o que acontece? Eu creio que seja, eu brinco, né, que é uma fria, não deu certo. Eu costumo dizer para as minhas próprias pacientes, eu falo, não passa a sua dieta para o outro, porque eu não sou responsável pela vida do outro. Você está lidando com saúde, você está lidando com vidas, e vidas preciosas. Eu falei, como que você vai lá, você não sabe se é bom para um, é bom para o outro toma, outro passa outra coisa. Ou seja, tem que tomar cuidado. E também essa história, a prima foi com você, pegou, emagreceu, dela pega o seu... A sua dieta e passa pra... Sim, e não dá certo, costuma não dar certo. As pessoas falam, você tem uma boca, mas não é, porque a gente já tem experiência, sabe que não vai dar certo pro outro. Porque na hora que ela começar a ter alguns sintomas, ela já para, já fica com medo, porque tem que ser acompanhado. Fala, você pode ter isso, você pode ter aquilo, você pode não ter, tem pessoas que não tem nada, tem pessoas que têm. Entendeu? Então você tem que ver a sensibilidade da pessoa e saber se aquilo é conveniente para ela ou não. Isso é importante. Qual foi o peso de maior nível que você já Foram apareceu? 70 quilos. Foram 70 quilos que eu consegui, foram em 12 meses, basicamente 10 quilos por mês. Mas, na verdade, é que eu fui trocando a dieta, porque não é interessante permanecer com a mesma dieta mais que 4 meses. Então, eu adequava, vinha, reajustava, porque se fosse para eu segurar 12 meses consecutivos, teria sido muito mais. Mas era necessário fazer essas mudanças para o organismo da pessoa, sempre acompanhando com exames. Saudável. Sim, e aí sempre falando e pedindo exames de sangue. Então, vamos começar do começo da história. Tenho lá 35 quilos acima do peso. Chego para Andressa, chego na sua clínica e qual é o primeiro passo? Conta pra gente todos os passos, como é que a coisa acontece desde o primeiro momento que eu chego lá. Interessante. Andressa. A pessoa vai chegar, ela vai me contar de criança o que aconteceu com ela. Se o objetivo dela perda de peso. É feito uma anamnese desde a infância, porque eu quero saber se ela foi baixo peso. Bebê baixo peso, quando ele começa a crescer, porque ele foi adaptado, acostumado a pouco. Qualquer um pouco a mais ele engorda, porque ele foi adaptado de criança a pouco. Então você tem que ouvir de criança, foi baixo peso, foi muito peso, foi grande, era sempre um pouco mais acima. Não, Andressa, eu sempre fui obeso desde criança, aí já começa a estar estranha a conversa. Já fui desde obeso, criança foi feita para comer e crescer. E aí então você começa a ver que tem alguns pontos estranhos. Aí a gente pergunta se tem convênio, porque nós vamos pedir exames específicos de obesidade. Andressa, não tem um convênio, nós vamos limitar a pedir, para não ficar algo muito caro, porque isso também é importante. Porque nós estamos vivendo num tempo que as pessoas estão se guardando, estão com medo. Então, Andressa, olha, eu posso isso, eu determinei esse valor para X, e isso é importante. Acho bárbaro isso, porque é uma preocupação com um todo, né, dentro da pessoa. Não adianta você chegar na clínica, no consultório e pedirem exames que fora de um plano de saúde você vai gastar aquilo que não tem e que não pode fazer. Acho que acaba gerando até uma frustração nesse paciente. Que não fica acessível para o bolso da pessoa, isso não é interessante. A gente está ali para ajudar, não para dificultar e nem para piorar a situação. E aí, então, nós fazemos toda essa anamnese e depois eu vou fazer a composição corporal. Eu tenho uma balança muito legal, porque eu verifico desde massa magra, líquidos, idade metabólica. Eu tenho experiência de pacientes, tipo, com 30 anos e com um metabolismo de 90. Andressa, para ver como está. Isso é interessante, porque você vai pegar no início. E é em cima da massa magra, da composição da pessoa, do indivíduo, eu vou elaborar a dieta. Ou seja, é algo essa história do metabolismo, o que movimenta isso? Uma pessoa de 30 ter um metabolismo de... É alimentação? Pode ser alimentação e também muitas vezes o esporte. A pessoa sedentária, o metabolismo dela é muito mais lento. Muito mais. Agora, uma pessoa ativa, porque hoje, nossa, tem milhões de estudos, hoje as pessoas são muito sedentárias. Antigamente era tudo a pé, era tudo muito agitado, era tudo muito ativo. Hoje em dia é tudo com carro, é tudo muito fácil, é controle. Antigamente não, tinha controle de TV, tinha que levantar, tinha que fazer, e isso gastava calorias. Agora as pessoas não gastam mais calorias. E aí, então, cada vez mais fica nos sedentários e cada vez mais, e isso tem prejudicado muito o metabolismo. A moçada aporta num banquinho assim, pega esse aparelhinho assim, celular, e fica lá, né? Horas, vejo pela criançada lá, minhas sobrinhas, que
gastam muito tempo com isso. Então, o sedentarismo, ele... É um dos carros-chefes aí do metabolismo mais lento. E aí, então, eu vou pedir os exames de sangue. Porque, inicialmente, eu não sei qual que é o problema dela. Eu tô ouvindo e tô entendendo. E se você vê que é muito emocional, que tem bastante problemas emocionais, que refletem na alimentação dela, ou famílias. Eu já tive bastante pacientes com diabetes, que eram aqueles pacientes que a mãe não deixava sair da mesa sem comer a sobremesa. E aí criou esse hábito e perdurou quando adulto, e aí o que aconteceu? Desenvolveu diabetes. Além de uma obesidade, porque a obesidade é doença e é uma porta de entrada para as demais alterações, com pressão, com a parte de cardio, a parte de coração, com gordura, com diabetes, enfim, assim vai. Se eu falo para a pessoa, é uma porta de entrada. E aí, a partir desse momento, eu vou verificar os exames e, de contrapartida, eu já vou montar um plano alimentar com a pessoa. Isso é muito legal, porque eu monto com a pessoa. Eu vou ali e vou determinando, olha, você gosta de que horário? Você gosta? Então, assim, eu vou ajustar o que seria para massa magra dela, para a composição dela, dentro do tempo que ela tem. Ela vai participar desse projeto. Sim, porque eu falo pro pessoal, o que é combinado não sai caro. Porque tá ali, ela tá me direcionando, eu tô fazendo porque eu vou falar, olha... Me venha dizer depois que não gosta disso, que não gosta daquilo. É mais fácil ser sincero. Eu sempre falo, é mais fácil ser sincero e falar pra mim, olha, Andressa, não deu certo, vamos tentar outra tática? Vamos! Porque aqui é pra um e é pro outro, vamos tentar. Nós podemos, eu acho que o caminho A é o melhor, mas se não está dando certo com você, eu posso tentar o plano B. Muitas vezes a pessoa fala, Andressa, vamos voltar pro plano A? Que era o que eu pensei inicialmente, mas cada um tem um tempo, e eu respeito o tempo da pessoa. Porque tem pessoas que chegam lá que estão totalmente debilitadas até emocionalmente. Entendeu? Então a gente tem que entender o paciente também. Mesmo dentro de um número de refeições, existe um número de refeição que é necessário, já é estipulado, isso também pode variar? Olha, se pode variar, mudou tudo de lugar. Antigamente se comer a cada 3 horas, que tinha que minimizar a perda da massa magra, acelerar o metabolismo. Agora tem milhões de outros estudos que caíram isso por terra. Então, por isso que eu falo para a pessoa, vamos fazer o plano dela, vamos fazer juntas e nós vamos adequando juntas, porque tudo muda de lugar. Se é uma pessoa que trabalha na madrugada, eu não vou colocar uma refeição na madrugada, porque tem muita gente que trabalha na madrugada. E aí o que eu faço? Eu vou invertendo, eu vou colocar 6 refeições para ela na madrugada e ela dorme de dia. Então por isso que eu falo, agora não tem mais essa, vamos fazer por esse caminho que esse caminho dá certo. Deixa eu te entender e juntas nós vamos adequar. E aí tem pessoas que eu coloco o jejum maior, tem gente que eu não coloco, tem gente que eu coloco 24 horas, tem gente que eu não coloco, tem gente que coloca 2 horas. Um esportista vai comer a cada 2 horas, depende muito de quem é a pessoa. Eu sou uma pessoa, eu não sou de comer bobagem, picado. Eu tenho dificuldade de engordar. Eu vivo fazendo assim um regime de engorda, tomando um suplemento e tal. E eu tenho uma facilidade muito grande de queimar peso. Então aquilo que eu demorei tipo 4 meses para engordar, no final de semana de ansiedade, eu digo que eu me consumo, né? Literalmente eu me consumo, porque eu consigo emagrecer muito, e isso não é bom nunca, ainda mais na maturidade, né? E as pessoas acham que não é problema emagrecer. Ser magra é tão problema quanto ser magra. É tão difícil engordar como emagrecer. Digamos que é até mais difícil engordar do que emagrecer. Eu acho, eu tenho essa dificuldade. Aí eu digo que... E aí os meus familiares, as minhas irmãs dizem, você não come doce, você come pouco. De fato eu não sou de comer beliscar, entendeu? É difícil você me ver abrindo um pacote de bolacha no meio do dia, ou comendo... mas dessa forma não é nem interessante você adquirir músculo, porque quando você ganha peso de músculo, fica muito mais bonito. Eu tenho pacientes, né, claro que não é a grande maioria, mas eu tenho pacientes que me procuram para aumentar em músculo. E ela tá ali fazendo a atividade física dela, então eu vou ajustar os macros. Eu vou ajustar proteína, carboidrato e gordura. E aí, vou marcar uma consulta já! E aí, geralmente, eu coloco a cada 2 horas. Geralmente. Mas também tem gente que não é assim, mas geralmente. Aí eu vou apostar em quais alimentos? Abacate, batata doce, mandioquinha. Não seriam os doces, até porque doces a gente bem sabe hoje em dia que é um veículo para câncer. Então, nós vamos diminuindo o açúcar e vamos apostando, claro, que em alimentos de índice glicêmico baixo, para poder você conseguir aumentar ali consideravelmente a massa magra dela e minimizando a gordura, porque também aumentar engordando não é interessante, não fica bonito. Agora fica bonito é você deixar esse músculo mais volumoso, com uma quantidade de gordura mais baixa, fica muito mais saudável.
E aí a gente estava falando, eu acabei interrompendo com essa história, dos passos, né, desde que a pessoa chega na sua clínica. Aí, após pedido esses exames, após elaborado esse plano, né, o projeto de vida para a pessoa, vamos aumentar um pouco a história, porque é um projeto de vida, né? Sim. E esse cardápio já elaborado, seguintes passos. Então, e aí a pessoa, né, como você disse, né, elaborado ali todo o projeto de vida dela, né, porque tem um investimento de tempo, de esperança, de dinheiro, e aí juntas nós vamos fazer o plano alimentar dela, e aí depois de 30 dias eu vou vê-la, de 20 a 30, o ideal é 21, é entre 20 a 30, porque aperta maior nos 21 dias, e a hora que eu vou adequar de novo. Eu sempre brinco, eu não deixo o cérebro se acostumar, eu sempre vou lá e dou uma mudada, porque se ele acha que eu estou indo para um caminho, eu mudo a conversa. Então eu sempre vou renovando, sempre vou mudando junto com a pessoa para ir acelerando. Porque tem pessoas que eu consigo ter uma perda considerável todo mês e tem pessoas que já começam a diminuir. Vai de pessoa para pessoa. Se a pessoa é sedentária, se a pessoa é esportista, então isso vai variar. E aí eu vou adequando com a pessoa. Tem pessoas que perdem 10 quilos, 15 quilos todo mês. E tem pessoas que já perdem 10, aí 7, aí 5. E nós vamos ajustando. Aí nós vamos vendo algum esporte de preferência. Andressa, o que é bom fazer? Eu falei, o que você gosta? Porque tem que ter constância. Em tudo na vida tem que ter constância, inclusive no esporte. Porque senão você não vai conseguir fazer de uma maneira plena e persistente e constante. E aí, então, eu vou ajustando até a hora que, mais ou menos, se é uma pessoa com obesidade, eu vou vê-la um ano. Todo mês, uma vez por mês. Se é uma pessoa que Isso tem a gente está falando de uma obesidade de grau 3. Agora, se que eu tô é falando, o quê? Considerado quantos quilos acima? Segundo o IMC, é de 35,0 até 40. É a obesidade, isso, a partir do IMC 40 é a obesidade 3. Mas é que depende da pessoa. Tem pessoas que... Depende da altura. Depende da altura. Só para ter uma noção. Isso é a partir do IMC 3, a partir do IMC 40, geralmente a obesidade 3. Então o que acontece? Depende, porque às vezes a pessoa está com o IMC não é um parâmetro relevante. Porque o IMC, muitas vezes a pessoa está com obesidade, de IMC, e está com gordura, com sobrepeso e com mais músculo. Então isso é interessante, porque a pessoa que tem mais músculo vai perder mais. Você entendeu? E isso é interessante, porque a pessoa que tem menos músculo, ela vai demorar um pouco mais de tempo para a gente conseguir preservar a massa magra dela e perder gordura. Então, ainda acaba sendo individual. Mas se é um paciente que tem menos peso, a gente faz em torno ali de 6 meses, né? Uma vez por mês, e aí então eu faço assim, né? Eu tiro o peso, seguro o peso, É importante ter uma manutenção, porque não tem um milagre. Tem a persistência, tem a disciplina. E aí depois, a partir do 4º, do 5º mês, eu já começo a introduzir todos os alimentos. Eu vou fazer uma dieta balanceada, para precisar ficar suplementando. E aí então, no próximo mês, eu dou alta para a pessoa. Aí depois eu a vejo depois de uns 3 meses, e aí eu vou espaçando. 6 meses, uma vez por ano. E como é que faz com aqueles que dão aquela enganadinha, que acham que é importante enganar você, saciar a vontade daquela torta, daquele doce? E se enganam, né, na verdade, com isso. Aquele que diz, chega lá e você não teve resultado, e você está vendo que não teve resultado porque extrapolou e não fez nada do combinado, do tratado. Como agir com então, esse que tenta, que acha que está te enganando? Não, então, na consulta, eu falo que os pacientes são meio que parecidos com os profissionais, né? Eu brinco. Mas não é, graças a Deus eu tenho esse jogo de cintura em falar para a pessoa, porque quando ela está comigo, eu dou escolhas para ela. Eu falo, olha, esse caminho vai ser isso, assim, assim, assim. Você vai sentir isso, vai ser isso, porque já é previsto, eu tenho certeza do que eu estou falando. Esse caminho vai ser um pouco mais longo, vai ter isso, até, mas se você tiver tal coisa, não vai tratar isso. Então, e aí, o que eu posso te ajudar? Olha, Andressa, essa proposta é difícil, vamos tentar? Geralmente senhoras, eu tenho bastante senhoras. Eu tenho muitas com muitos bons resultados, e tem outras que falam, Andressa, eu já sou vó, estou numa etapa mais tranquila da minha vida. Tudo bem, eu quero poder te ajudar. E aí, de contrapartida, eu faço os exames. Mas se alguma pessoa, porque quando às vezes a pessoa vem, ela não conseguiu atingir, eu não me recordo agora de cabeça de alguém tentando me enganar, porque geralmente eu falo pra pessoa, não tô lidando com criança,
Eu tô lidando com adultos, eu quero assim ser, porque daí eu tô aqui pra ajudar. Então eu acredito que por esse meu posicionamento, eles, ai, Andressa, foi difícil, pra mim não consegui, o que tá acontecendo? Ah, então vamos trocar estratégia, então não vamos. Tem aquela história, mas eu não comi aquela torta, não sei o que é, aconteceu, da onde apareceu. Eu sempre falo pra pessoa assim, obviamente, porque não tem como você seguir o que eu coloquei no papel e não perder no mínimo 6 quilos. Não tem como em 15 dias. Em 15 dias já tem a perda de 6 quilos. Eu tenho certeza. Porque antes de aplicá-la, foi testada, eu fiz, eu desenvolvi, eu fiz milhões de vezes. Eu vi os sintomas, eu até falo pra pessoa, eu senti isso. Falei, olha, eu gosto de começar de sexta-feira, porque de sábado eu vou estar na minha casa descansando, porque na semana pra mim é corrido. Então eu dou aquele feedback pra pessoa. Então eu tô ali muito aberta pra pessoa, tá mentindo, né? Ela tá perdendo o tempo dela, tá perdendo o meu também. E é o investimento que você faz, né? Com toda certeza, né? Eu vou pedir, a gente pode, diretor, ir para um rápido intervalinho. Então a gente já volta aqui conversando sobre a perda de pesos, perdas possíveis e saudáveis, com a nutricionista Andressa Reis. Já volto.
Ultimate. De volta aqui no Mulheres Poderosas, conversando com a nutricionista Andressa Reis. Estamos falando de dietas saudáveis, estamos falando da dieta dos reis, criação da Andressa. E se você perdeu alguma coisa, depois você vai acompanhar aí pelo Facebook, que a gente posta de novo e não dá para perder. É incrível. E agora no intervalo, eu estava dizendo para a Andressa que eu conheço algumas pessoas que vivem de regime e que normalmente essas pessoas que resolvem fechar a boca radicalmente são estressadas e chatas. E aí a gente estava comentando sobre isso e eu queria que você falasse um pouco. É fato isso, né? Alguma coisa acontece que baixa um negócio lá e fica uma gente tão chata, irritada, mal-humorada, que não dá para acreditar. Isso acontece também perante a dieta dos reis. Então, a dieta dos reis, por incrível que pareça, eu não estou puxando sardinha para ela, mas por incrível que pareça, quando você faz a inversão metabólica, ela tem um efeito psicotônico, que é o efeito do bem-estar, da euforia. Então, na primeira semana é normal, sim, a pessoa fica um pouco mais estressada, porque nós vamos desajustar, digamos assim. Nós vamos desbalancear a dieta. Então, para o corpo se adaptar à nova situação, ele precisa de uns dias. Então, nessa primeira semana, a pessoa costuma ter um estresse. Eu falo para a pessoa, fica em casa, vai descansar, vai ler alguma coisa. Você já avisa isso? Eu já aviso, porque quando eu faço, eu sempre costumo dizer, hoje eu tenho um peso estável, quando eu quero ir para a praia, eu quero fazer alguma foto, eu brinco, eu ainda faço dieta uns 30 dias antes, dou aquela diminuída boa de gordura, fico me sentindo bem, mas geralmente eu faço o quê? Na sexta-feira, até meu corpo se estruturar. E aí, então, a partir do quarto, digamos, vamos estender até o 7º dia no máximo, a pessoa já começa a ter um bom humor. A pessoa começa a falar, Andressa, o que você sente? Aí a pessoa fala, vontade, que é normal. Quando você está fazendo um acompanhamento, você não vai fazer o que você quer. Pelo contrário, você vai fazer o que você não quer, mas que você vai se sentir bem. E você acaba fazendo. E aí, então, a pessoa começa a ter um bem-estar. Por quê? Porque é um efeito psicotônico, além de saciatógeno. Deixa de ser chato, né? Deixa de ser o chato da dieta, né? Justamente, deixa de ser estressado. Que bárbaro. Agora, dentre os alimentos que mais colaboram para o peso e que estão no dia a dia, vamos dizer, do brasileiro, o que você diria? Que é aquele que está em exagero e que as pessoas andam consumindo muito e que deveria dar um tempo e dar uma paradinha. Bom, sem sombra de dúvida, o excesso de massas, de doces, excesso de açúcar, refrigerante, as pessoas têm andado, na grande maioria, muito estressada. E o estresse, o que ele quer? Ele quer carboidrato, ele quer doce, para acalmar, para gerar aquela saciedade, aquele bem-estar. E isso está destruindo as pessoas. Eu tenho atendido muitas pessoas com infecções, muitas pessoas que você vê que é pela má alimentação. E as pessoas cada vez mais estressadas, com cortisol alterado. O cortisol é um hormônio que não é ruim. Ele tem que ser, eu falo, liberado para segurar a máquina, para não ter um pane. E ele liberado, se a pessoa não come, ela engorda. Se ela come, ela transborda. E ela fica com a pele oleosa, com queda de cabelo, com unhas fracas, gordura abdominal. Ela queima músculo, ela estoca gordura. Ou seja, vai virando uma bola de neve. E a partir do momento que você quebra esse ciclo, que você retira, né, os refrigerantes, tira os açúcares brancos, o trigo. Né, hoje em dia as pessoas têm falado muito do trigo. Infelizmente o trigo aqui no Brasil está transgênico. Ele não é mais o trigo de Jesus. E isso está trazendo algumas complicações para a flora intestinal.
E isso é visível, mas sempre a gente vai sempre acompanhado com exames laboratoriais. Nada sem tirar por completo, você vai ouvindo, vai analisando, nós vamos ajustando, nós vamos fazendo algumas trocas, vamos voltando, tudo para a gente poder ter esse bom senso, digamos assim. E os alimentos, assim, que eu sempre falo que são os queridinhos de dieta, em primeiro lugar, sempre são os vegetais. Brócolis é um alimento completo, um alimento rico em ferro, rico em cálcio. Então, assim, ele sempre está aí. Aspargo, que acelera o metabolismo. Tem os vegetais, folhas. Então, a gente tem bastante coisa muito boa. E as frutas? Fruta engorda? Não, a fruta, na verdade, o que engorda não é só uma coisa, né? Não é só um fator, não é uma fruta, eu comi a fruta e engordei. Na verdade, eu até brinco, né? Quem engorda é você, não é o alimento. Mas, na verdade, não são elas a causadora da obesidade, sem dúvida. Porque pode ter problema hormonal, pode ser metabólico, pode ser alimentar. Só se você comer o dia inteiro milhares de frutas e não fazendo esporte, aí sim, provavelmente elas vão te engordar. Mas, inicialmente, ela não é a causa da obesidade na pessoa. Pode ser uma genética, pais obesos, filhos obesos, DNA com obesidade. É reversível? Sim. Tem algumas frutas que têm maior quantidade de açúcar, maior quantidade de carboidrato. Mas aí se você vai adequando junto com a pessoa. O ideal seria em torno de 3 frutas ao dia, evitar os sucos, né? A fruta mais in natura, mais natural. Sempre associar a fruta com alguma gordura. Por que evitar os sucos? Então, é a quantidade muito alta ali de carboidrato, dá geralmente aqueles picos de insulina que a gente fala, né? Então, se você tá ali, você toma um suco sozinho ou come uma fruta sozinha, geralmente tem esses picos e aí acompanhado de mal-estar. Eu sempre falo pra pessoa, associa com uma amêndoas, associa com uma castanha, associa com uma couve, um abacaxi batido com hortelã, um suco de abacaxi batido com couve, com pepino. O pepino fica uma delícia, fica super refrescante no suco. Então, geralmente a gente pede para sempre associar, para diminuir 5%. Olha aí, até depois vai guardando, elaborando aí uma dica de um suco verão para as pessoas, para a gente dar aí de dica no fim do programa, pode ser? Pode ser. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que você acha dessa história da ingestão do colágeno em pó, que está tão moda? Direto você vê aí publicidades na mídia, na internet, colágeno com não sei o que, colágeno, tome colágeno porque o colágeno, o que você acha disso? Eu acho interessante, sim, porque após os 30 anos nós começamos a ter a diminuição do colágeno, então tem que repor. Eu geralmente mando fazer em fórmula, que eu tenho mais prática nisso, inclusive algumas marcas que eu recomendo, sempre associado com as vitaminas, a vitamina C para fixar melhor, mas é interessante sim, tá repondo até mesmo pela elasticidade da pele. Repõe mesmo, fato. É fato, repõe. É claro que não são todas as marcas, como dizem, lá na minha especialização, assim, eu falava, meninas, não recomendem esse, não recomendem aquele, por isso e por isso, por aquilo. E as manipuladas, você acha que se for de uma farmácia de confiança? Sim, de confiança, tem alguns estudos mostrando bastante benefícios. Inclusive, alguns médicos também têm passado. É interessante, para algumas pessoas depende de qual que é o paciente. Se é um paciente que está com artrite, artrose, se é um paciente que está com alguma lesão, se é algum paciente não, só para rejuvenescimento. Então vai depender também do paciente, do que ele precisa. Que bárbaro. Agora, dá aí uma receitinha de suco, que é aquela que faz bem, que não engorda, que refresca e só vai agregar na sua dieta. O suco verde eu acho um máximo, porque você associa uma fruta cítrica, por exemplo, você pode estar pegando um abacaxi com uma couve, com hortelã, com uma salsa que é excelente para os rins, então você pode estar batendo com pepino. Aí você pode bater até com água de coco. E aí essa água de coco, abacaxi, couve, hortelã, salsa, pepino, pode até ser com água ou água de coco, fica muito saboroso, é refrescante. O abacaxi ajuda pro abdômen, ajuda na redução. Claro que ele sozinho não vai fazer efeito, mas que com uma dieta balanceada, ele vai facilitar assim para essa queima de gordura. Tá entendendo que não é para sair por aí comendo todos os abacaxis do mundo e achando que vai... né? Que vai diminuir o abdômen. Entende a história. Sim, eu sempre falo pra pessoa, tenha sábado, Andressa, tal coisa funciona? Eu falo, dependendo associada a quê? Porque uma andorinha faz verão sozinha, né? Então a gente tem que ter essa prudência. E a gengibre, ela acelera o metabolismo? Sim, acelera o metabolismo, sim. Ele é muito bom como um termogênico. Mas dependendo também de quem que é, né? Quem é a pessoa que está consumindo.
Não são todas as pessoas também que a gente recomenda. Por exemplo, gestante, a gente já não recomenda o gengibre. É mesmo? Então depende da pessoa que está consumindo. Porque o que contém a gengibre aí? Então, tem alguns estudos que dizem até que ele é abortivo, né? Alguns estudos, alguns profissionais não usam, alguns já usam. Eu opto em não usar. Que legal. E o que você tem a dizer para as pessoas que estão aí desanimadas dentro de casa e que estão precisando daquela palavrinha mágica para levantar em busca da felicidade com o seu próprio corpo, com a sua própria imagem? Bom, eu creio que tem que ter muita determinação. Tem até uma referência muito interessante que Jó disse que determinando tu algum negócio for firme, a luz vai brilhar no teu caminho. Ou seja, é importante o teu passo, porque Deus ajuda todos nós, mas a gente tem que dar o nosso primeiro passo. Porque quando você dá o primeiro passo, Ele nos ajuda, Ele vem em nosso favor. E é importante você se levantar e querer mudar de vida, porque é possível mudar de vida? Claro que é. Eu tenho senhoras de 80 anos, 85, 90, super vaidosas. Eu tenho irmãs, freiras, que estão ali se cuidando da sua saúde. Nós somos um bem precioso para Deus. Nós somos individuais. E cada um vai dar conta do seu corpo, da sua saúde. Eu atendo muita gente religiosa, e eu tenho muito prazer em atendê-los. Porque eu vejo que quando você cuida do teu templo, você está cuidando, você está fazendo para Deus. Porque como que Deus vai usar o templo que está ali todo danificado? Não tem como. Então ele vai usar nossas mãos, a nossa boca. Então é importante se levantar e ir, e agir. Porque enquanto você faz, Deus vai e te ajuda e você consegue completar ali o que você iniciou. E não existe essa história de que não tem jeito. Não tem jeito, eu atingi um ponto que é difícil voltar atrás. Não existe isso, né? Não existe. Existe, sempre há um recomeço, mesmo que tarde. Foi como eu disse, eu tenho pacientes, eu tenho bastante, eu aprendo muito com eles, eu vejo a força. Eu costumo até brincar que as pessoas mais velhas consumam são as mais determinadas, pessoas de mais pulso firme. Então não é tarde, nunca é tarde, você está vivo. Recomece, tá difícil, recomeça, deixa tudo para trás e recomeça e começa tudo de novo. Que eu costumo dizer com as meninas, né? Quando vai lá, Andressa, vamos recomeçar? Eu estou disposta. Se for para recomeçar todos os dias, eu vou recomeçar todos os dias. Agora eu fiquei pensando aqui numa coisa que a Andressa falou, de eu tô programada de ir pra praia, tô bem com o meu corpo, mas eu quero... Você já pensou ter esse poder, que incrível, de dizer, bom, eu quero estar mais magra em 30 dias, e vou lá, me programo, faz o que tem que fazer, e em 30 dias você tá mais magra. Que bárbaro, né? Que poder é esse, né? Que incrível. Né? É incrível, né? Até porque eu já, em alguns outros momentos, eu chegava na academia, no mês eu tava com mais músculo, no outro mês eu tava com menos músculo, ou um pouco mais magra. O pessoal fala, nossa, que brincadeira é essa? Mas é uma boa alimentação. Acredito que você adequando uma alimentação, tendo um pulso firme, tendo uma disciplina, é possível com certeza mudar o corpo. Depois deem lá uma olhada no meu site, nas postagens que eu faço. O pessoal fica maravilhado, porque vai diminuindo no todo e vai diminuindo tudo. Passa o site rapidinho aí pra gente. É www.andressareis.ntr.br. Acessam lá e vocês vão ver como que o paciente fica lindo, eles rejuvenescem, fica mais jovem, fica mais bonito. Nossa, eu vi fotos aqui, pena que a gente não tem autorização para publicar, então a gente não chamou essas fotos para o programa, mas eu vi fotos aqui e a gente tem a ideia, e eu conheço algumas pessoas que eu vi envelhecerem muito por conta do regime. E não tem nada a ver com as fotos que eu acabei de ver aqui com a Andressa. Pessoas rejuvenescidas, pessoas de idade, essa senhora que a gente viu agora de pouco, de idade rejuvenescendo. Porque quando você faz dieta, geralmente duplica radicais livres, que acelera o processo do envelhecimento. E então o que nós fazemos? Nós vamos tamponar esses radicais livres de manhã. Alguns a gente usa antioxidante, outros a gente usa até o limão. O limão é um poderoso antioxidante. Então, às vezes, nós associamos ele pela manhã. Então, é interessante. Então, nós temos algumas técnicas, sim, para a pessoa, além de perder gordura e preservar massa magra, que isso já é meio caminho andado para o rejuvenescimento. Porque quando você vê que envelheceu, é que perdeu o quê? Massa magra. Então, ela tende a ficar envelhecida e flácida, porque quem reveste a pele é o músculo. E aí, então, você tende a ficar envelhecido. Então, nós temos algumas técnicas, claro, em cima ali do que foi elaborada a dieta dos 6, associando com alguns antioxidantes.
Que bárbaro. Tem Facebook? Conta Tenho, todos os sim. caminhos para te encontrar, porque eu tenho certeza. Por favor, que as lá no meu pessoas- site vocês vão encontrar o blog. Lá eu tenho postado, eu tenho colocado algo bem detalhado do paciente, eu tenho feito algumas entrevistas. É muito legal, porque quando eu ouço o paciente falar as coisas pra mim, é muito pouco. Eu devia gravar, devia fazer um vídeo que eles falam: Andressa, eu sou outro. Os exames todos mudam, a pessoa tem outro humor. Até ontem eu atendi um padre que falou: Andressa, eu tô rezando a missa melhor, eu tô mais disposto. Ele perdeu 17 centímetros de abdômen. Em 21 dias, ele perdeu 17 centímetros, nós estamos dá isso falando. daqui, ó, de quase uma reguinha de 20. Ele teve excelente resultado, ele falou: eu estou muito feliz. Então falou: então eu estou fazendo algumas entrevistas e mostrando o que é possível acontecer quando você muda o que você está comendo, porque isso tem o poder de mudar até o teu humor. Até o humor muda quando você come uma coisa mais saudável. E aí então eu tenho o blog, eu tenho o Instagram, que é Andressa Reis Nutricionista, e tenho tanto a fanpage quanto o pessoal Andressa Reis Nutricionista. Acessam e me encontrem lá. Você está entendendo o que a gente está falando? A gente está falando de alguma coisa aqui que pode mudar a sua vida. A gente não está falando de nenhum milagre, a gente está falando de coisas possíveis e saudáveis. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem aqui, deixa eu controlar um tempinho. A gente tem alguns minutinhos ainda, Andressa. Mais alguma colocação que você acha importante? As pessoas... Bom, para fazer o tratamento, sem dúvida, é importante estar com o coração aberto. É importante querer a mudança, porque eu não consigo fazer nada sozinha. Eu parto de um princípio que a pessoa está ali totalmente aberta para eu aplicar as técnicas científicas e obter um resultado. É difícil? Claro que é. Você adquiriu hábitos a vida toda, tem pessoas que passam a vida toda obesa ou acima do peso, e você mudar isso até visualmente é difícil. Por isso que eu falo para a pessoa: faça foto. Porque às vezes a pessoa chega no consultório, ela tá mais magra, eu tô vendo que ela tá mais magra. A Andressa, eu não perdi nada. Aí eu falo: vamos pesar. E eu tô rindo, porque eu tô falando que perdeu. Andressa, 10 quilos. Andressa, eu não vi. Porque os olhos ainda estão obesos. É normal? É. Por isso que é importante... É pensar gordo, a história do pensar gordo. Eu penso gordo, então... E isso tem que ser mudado, tem que ser acompanhado. Eu acho interessante, muitas pessoas têm ajuda com psicólogos, né, com psicanalistas. Eu acho interessante, porque ela vai descobrindo, ela vai vendo coisas antigas, coisas que estavam guardadas, e aí começa a florear, e começa a transformar. Isso você já na anamnese feita ali, você já percebe que vai precisar desse encaminhamento, que ajudaria, não é que vai precisar, que sem isso não vai emagrecer, mas que ajudaria neste... Sim, tem pessoas que você vai olhando ali, você tenta achar a causa da obesidade. Porque às vezes a causa é emocional. Às vezes a pessoa está super, assim, ela está machucada e ela vai descontar no alimento. Aí a gente vai abordando outras formas, né? Claro que é sempre interessante estar associando algum outro profissional, mas abordar algumas outras formas dela emagrecer e conseguir manter-se saudável e ir fazendo outras escolhas. Não correr para comida, mas correr para um esporte, para alguma coisa que ela gosta, ou desenvolver, sei lá, até mesmo algum dom que ela gosta, alguma assistência social, alguma coisa em prol da outra pessoa. Eu falo, eu costumo dizer, né, que tudo que a gente faz pro próximo, a gente sempre costuma ser bem sucedido. Porque primeiro, né, que nós somos imagens e semelhanças de Deus, tudo que a gente faz pro próximo sempre volta em dobro. Fala para meus pacientes, vai cuidar da obra de Deus, vai fazer alguma coisa, vai fazer uma assistência social, vai cuidar, vai fazer esporte, vai ser livre, vai viver. Com toda certeza. Agora, você é médica do esporte também, né? Também. Você atende muitos atletas. Sim, também atendo. Tem muitos que querem perder gordura e que, devido ao esporte muito puxado, às vezes não conseguem baixar o peso, até mesmo porque tem bastante músculo, e músculo pesa. E eles me procuram para estar fazendo essa dieta, para conseguir emagrecer, ou até mesmo eu tenho alguns que lutam jiu-jitsu, que às vezes precisa baixar a categoria, ou enfim, outra modalidade, outra luta, e eles precisam baixar porque querem competir, e aí geralmente eu aplico a dieta dos 6. Também a dieta dos 6? Também a dieta dos 6, entra também para atletas, mas aí vai depender o tempo. Então geralmente costuma ser 30 dias no máximo, porque eu sempre antecedo ao campeonato, à competição. Então geralmente eu faço 21 dias, aí eu vejo a pessoa já ajusta a dieta e ela já vai para o campeonato. Graças a Deus que essa estratégia tem dado muito certo. E o pessoal fica feliz que baixou o peso, baixou a gordura, está mais disposto, mais rápido. Eu tenho bastante resultado. Aliás, tudo funcionando bem, por que não ser feliz, né? É. Bárbara, adorei. Quer deixar um telefone, mais algum contato, ou pelas redes sociais?
a gente já encontra. Sim, eu tenho o telefone do consultório, é 011 4119 1375. Lá vocês vão falar com a Samara, agendem com ela, conversem com ela, ela está preparada para responder, para encaixá-los e pode estar procurando ela. E você viu que tudo de bom, né? Uma médica que entende, que pesa, algumas vezes pesa no bolso da gente e vai fazer essa adaptação. Não, vamos dividir isso, vamos pedir os exames dentro da sua realidade, nada de coisa absurda, que eu acho ótimo isso, porque não é todo dia que a gente encontra essa compreensão. Isso é importante. Eu queria agradecer muito, quero agradecer muito a sua presença, achei bárbara. Eu vou marcar uma consultinha para mim, vou botar tudo em ordem. Isso, por favor, você vai ter um excelente resultado, Silvia. Já estou amando a história. Vou levar umas gordinhas lá de dentro da minha família comigo, Pode viu? deixar comigo. Alô, meninas, vamos para lá. Meninas e menino, vamos para lá. Muito obrigada. Obrigada eu pelo convite, eu amei estar aqui e esclarecendo as dúvidas que muitas pessoas têm. Obrigada. Muito obrigada, amei de paixão. Agora, olha só. Eu sempre digo por aqui, a gente sempre cita por aqui que o importante é que você vá em busca da felicidade. Nunca é tarde para nada na sua vida. Como a nossa convidada disse, como a Andressa falou, eu tenho pacientes de 80 anos de idade, né? E se a gente para pensar, será que vale a pena aos 80 anos de idade ir procurar um regime, ir procurar um bem-estar? Claro que vale. Sempre vale a pena. Então eu me despeço de você, me despeço aqui da Andressa Reis, essa nutricionista que eu virei fã de carteirinha, com muita vontade que o seu dia amanhã seja de realizações. Levanta daí, dá o primeiro passo, começa hoje, vale sempre a pena. Beijo, até terça-feira que vem.